Bem, pessoal, no vídeo passado nós conseguimos aqui realizar um insert na nossa tabela de serviço utilizando Java com JDBC, né? A partir de agora a gente vai realizar os outros três procedimentos que caracterizam, né, esse acrônimo de CRUD, para a gente poder aqui, através do JDBC, realizar operações triviais e comuns aí em qualquer tabela e, consequentemente, na sua aplicação utilizando este framework, tá? O que a gente tem que considerar agora é a seguinte situação. Eu já tenho aqui o salvar, eu vou deixar logo aqui o alterar, certo? Vamos imaginar aqui. Também para alterar eu vou precisar do serviço que vai ser alterado, certo? Vamos já deixar o esboço do método. Isso é importante para que a gente possa ter já uma perspectiva de novas funcionalidades. Também eu vou excluir um registro, certo? Excluir. Na exclusão, a gente tem duas alternativas. Ou a gente passa o serviço ou somente o ID do serviço, né? Em algumas situações, o objeto como um todo nem sempre é obrigatório. E para selecionar, ou a gente chama de listar, os serviços, né? Agora a gente vai ter uma lista, que é um tipo correspondente na linguagem Java. Nesse primeiro momento, a gente não vai abordar sobre essa questão de listas, coleções. É só mesmo qual a representação de dados que vem através da nossa consulta no banco de dados, certo? Então, eu vou ter aqui a minha lista de serviços e eu vou chamar aqui listar, ok? Nomes bem abreviados só para representar. Nesse caso, eu preciso importar, porque é um tipo correspondente, né, da linguagem, que é o list. Olha, ele já importou aqui, ó, Java Util List, ok? E eu preciso já deixar um return. Então, eu vou colocar aqui return null, ok? E aí, vamos para as operações, tá? Considerando, pessoal, que a inclusão e alteração a nível estrutural do nosso procedimento, né, o nosso prepared statement, é basicamente a mesma coisa. O que a gente tem que considerar é que continuamos tendo as posições, os índices relacionados aos valores, e agora teremos um terceiro parâmetro, né? Eu vou copiar aqui para a gente ter esse destaque, tá? Então, aqui na alteração, veja o quanto é simples, né? Eu venho e digo, olha, para eu alterar, como a gente sabe, qualquer iteração no banco de dados que se refere à alteração e exclusão, é imprescindível que a gente determine uma condição. Isso sendo Java, isso sendo SQL direto, isso sendo qualquer outra metodologia, pessoal, é importante vocês pensarem, se eu vou alterar ou excluir alguma informação ou registro, eu preciso determinar quais são. Imagina você querer alterar o nome de uma pessoa e sem colocar uma condição, você alterou o nome de todas as pessoas na tua tabela de clientes. Já pensou, né, pessoal? Seria algo bem delicado de se resolver, né, ou contornar. Então, nesse procedimento, pensem a partir de agora, sempre teremos uma condição. E essa condição é o código do nosso serviço. Então, eu venho e digo o int, que é o código do nosso serviço, que estará no índice 3, vai ser igual ao serviço.getID, ok? E aí, como é que a gente vai obter esse getID para realizar essa alteração? É muito simples, né, pessoal? Hoje, então, o que a gente tem que entender é que eu só altero ou elimino o registro no banco de dados aquele que eu consultei previamente. Então, a gente vai pegar e vai realizar a consulta. Depois que a gente consultou o que vai trazer o ID, a gente pode selecionar um objeto e fazer uma alteração. Então, precisamos ter essa jornada conceitual para melhor iteração com a nossa aplicação, tá? E aí, claro, né, pessoal, aqui não vai ser mais um insert into, aqui vai ser um update. Um update na nossa tabela de serviço, e a instrução de update, independentemente, tá, pessoal? A linguagem só segue a convenção, é que setDescrição é igual ao primeiro parâmetro, olha só, né? E setValor, é igual ao segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro que a gente informou lá na condição anterior,
né? Na questão dos procedimentos a partir de agora. Muito simples. Eu venho e digo que o where id é igual à terceira posição. Então, a gente está mudando a sintaxe porque é um update, obviamente. Isso seria independentemente de ter usado na própria ferramenta SQL, tá? Então, temos aqui o nosso update já pré-definido, tá bom? Para o delete vai ser a mesma coisa, pessoal. Vamos fazer aqui um teste, ó. Estou só copiando para ilustrar para vocês como algumas coisas são mecânicas, repetitivas, e é por isso que alguns frameworks vêm para sanar essas situações, tá bom? Então, nesse caso, eu vou só fazer aqui, remover aqui, né? Ah, aqui eu vou mudar de update rows, né? Rows updated. Vamos colocar aqui dated, tá? Só para ilustrar e dizer assim: o serviço foi alterado com sucesso. Serviço alterado com sucesso. Para a exclusão, pessoal, é muito simples. Você vem, diz o seguinte, ó, delete, um comando SQL from tabela, e aí eliminamos os set. Eu digo que where. Então vamos excluir o serviço de código tal. Muito cuidado, né, pessoal? Sempre lembrando do where. E nesse caso, aqui vai ser só um parâmetro, né? Então, um parâmetro do tipo inteiro vai ser igual ao ID que eu vou receber como parâmetro. Então, rows deleted, só para seguirmos, deleted. Ok? Vamos lá, serviço excluído com sucesso. Vamos colocando aqui. Serviço excluído com sucesso. E aí agora a gente vai abordar o terceiro ponto aqui da nossa jornada, que é a listagem dos dados, né? Quando se refere à listagem dos dados, pessoal, é sempre relevante pensar que vai surgir mais um mecanismo, né? Mais uma classe em questão aí nas nossas iterações, que é o result set, tá? Essa classe, ela é uma representação do resultado que você obteve na tua consulta. Imagina, você pediu para o statement dizer, olha, realiza um select. Esse select foi lá no banco de dados, trouxe essa matriz, né? Ou essa matriz de dados, vamos dizer assim, que é a posição e a relação entre colunas e linhas, né? Ou linhas e colunas. Então, esse result set, ele é essa representação da matriz. Então, através dele, a gente precisa realizar um comando de controle de fluxo, que é o while, para dizer o seguinte: enquanto eu tenho a linha, eu quero saber as colunas de cada uma dessas linhas. E aí, nesse momento, você vai realizando uma iteração aí na nossa matriz de dados. Então, nesse caso, a única coisa que a gente precisa pensar é: eu precisarei criar um serviço a cada iteração, mas adicionando esse serviço a uma lista para poder retornar a lista com todos os serviços. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho uma lista de serviço chamada de registros, vamos supor. E eu vou dizer aqui, ó, new arraylist, tá, pessoal? Importante a gente ter essa visão dessas classes no primeiro momento e depois a gente vai falar um pouquinho sobre coleções, tá? Então, eu já sei que eu vou aqui, ó, beleza, eu já vou retornar esse objeto registros que contém as nossas linhas, ok? E aí eu vou dizer o seguinte, quero montar o meu SQL para poder ter um procedimento que eu consulte os dados no banco de dados. Muito simples. Eu poderia seguir o procedimento aqui, mas vamos ver no site que temos algumas estratégias aqui sobre esse conceito, né? O que a gente tem que entender é uma instrução de select. Continuamos tendo nosso preparate statement ou a classe statement. Se você não está passando o parâmetro, você poderia usar statement. Mas se você passar parâmetro, quer dizer where, por nome ou alguma informação assim, é importante que você use preparate statement. Bom, então aqui nessa ilustração ele está usando o statement e o result set. Vejam só, né? E aí, como eu mencionei para vocês, o nosso result set, ele tem um método next, que esse next diz, enquanto houver próximo registro,
vem aqui e faz algo para mim. E é o que a gente vai seguir nesse roteirinho aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui esse procedimento. Vejam só, eu vou colocar aqui. Poderia copiar tudo, vamos copiar tudo aqui. Depois a gente pega o nosso while, tá? Então, eu venho e digo o seguinte. Select asterisco from quem? É a nossa tabela de serviço. Observem como é tranquilo, né? Então, eu venho aqui, nosso statement. Opa, vamos importar aqui, importando o nosso statement do SQL. Temos a nossa conexão, create statement, vamos supor, e aqui ele já está dando os famosos errinhos de try catch. Vamos fazer o seguinte. Colocando aqui nosso try catch, ok? Try, só para ilustrar. Catch, exception. Se der alguma exceção, eu só quero que imprima essa exceção por enquanto. Então, resolveu o nosso problema e está aqui a nossa iteração. Nesse caso, eu vou vir aqui e digo, olha, while, verifica se esse result, né, que foi o procedimento, né, o retorno da nossa execução, tem um próximo registro. Se ele disser que tem, ou enquanto disser que tem, nós vamos dizer o seguinte, beleza. Então, a cada nova iteração, cria um objeto serviço, olha só. É um trabalho meio manual, por isso que a gente vai explorar os outros frameworks, né? E diz o seguinte, toda vez que você interagir, diga que esse serviço vai para aquela nossa variável registros, para adicionar um serviço. Então, estamos dizendo o seguinte, buscamos no banco de dados todos os serviços, né? E aí agora a gente está retornando a uma lista dentro do Java, então precisa ter essa transformação manual. Feito isso, a gente precisa só dizer o seguinte, tá bom, serviço, eu sei que você foi criado, mas qual é o nome do serviço, qual é o ID e assim por diante? Muito simples. Eu venho e digo, olha, o ID do serviço é igual ao meu resultado, meu result.get int. E aí o nome do nosso campo. Então, eu venho int ID, certo? E assim por diante. Vamos ver, serviço.set descrição é igual ao meu result. Veja só, a cada iteração, .getString, eu vou colocar descrição. E para o valor não tem tanto mistério, né? Serviço.set valor é igual a result. Observe como o result set tem praticamente todos os tipos que a gente utiliza nos nossos objetos, justamente esperando essa iteração, ok? Então, aqui nós já temos um esboço do nosso CRUD, né? Em relação a todas as operações tradicionais ou triviais numa aplicação. No próximo vídeo, nós vamos executar uma jornada com uma certa consistência de iteração de um usuário, né? Trazendo uma concepção real. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Em breve, todo o material vai estar no nosso GitHub. Até lá, pessoal!